Código Penal Brasileiro. Agora vai seguir para o Senado. A gente recebe aqui no estúdio o vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da OAB Alagoas, também advogado do SEDECA Zumbi dos Palmares e membro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos do Estado de Alagoas, Arthur Lira. Advogado, seja bem-vindo, bom dia. Explica primeiro para o ouvinte o que é o crime de desaparecimento forçado. Bom dia, Liara, bom dia, Marcos, bom dia a todos que nos escutam. Então, a Câmara agora, no início da semana passada, aprovou de fato esse projeto de lei que tramitava desde 2013, que tipifica o desaparecimento forçado, que é uma série de ações, desde que de uma apreensão, de um sequestro de pessoas, que pode ser feito ou por um agente público do Estado ou por grupos paramilitares, grupos armados, enfim, que de fato consiga retirar essa pessoa e ninguém mais saber o paradeiro dessa pessoa. Então, basicamente, o que a Câmara fez é tipificar esse crime, que aí é uma novidade legislativa que, entretanto, ainda vai para o Senado Federal, mas que já pode ser considerado um grande avanço nessa discussão que vinha desde 2013 no Congresso Nacional. Bom, a compreensão que está sendo dada, é que será um crime hediondo e imprescritível, Ou seja, não vai ter prazo para, obviamente, não ter mais o alcance da própria lei. Aqui em Alagoas, a gente tem 2 exemplos, aqui, pelo menos, o mais recente é o Jonas Seixas. Ele desapareceu em 2020, foi desaparecido em 2020 após uma abordagem policial. E o Davi da Silva, que é um adolescente que desapareceu em 2014. Pelo menos esses casos foram mais rumorosos e, obviamente, que geraram repercussão. Todos eles já geraram processos, consequentemente, para os agentes envolvidos. Então, eles já não seriam mais alcançados por essa lei, é isso? Exato, não seriam mais alcançados, porém, esses casos que nós julgamos como casos emblemáticos aqui em Alagoas servem de parâmetro para essa discussão nacional também. Além dos casos aqui locais, temos o caso Amarildo, no Rio de Janeiro, e entre tantos outros casos de desaparecimento forçado, e a responsabilização criminal dos autores, que eu acho que é a maior bandeira dos familiares dessas vítimas, ela quase que sempre sofre dificuldades no trâmite dos processos. Por quê? Porque esses desaparecimentos forçados vão para o tribunal do júri, e aí eles são, os policiais envolvidos, as pessoas envolvidas são responsabilizadas pelo crime de homicídio, geralmente, tortura, ocultação de cadáver. Entretanto, é muito difícil ter nessa discussão do júri em razão da ausência do corpo. E o que é que se pensou, e essa discussão vem desde 2013, de que no próprio Código Penal brasileiro devia ter um dispositivo que trata especificamente do desaparecimento forçado, para que se chegue à responsabilização. Por exemplo, o caso tratado, que foi o caso Jonas, foi apontado aqui, os policiais militares foram todos absolvidos no tribunal do júri. Eles estão trabalhando. Estão trabalhando, voltaram às ruas. Exato, foram todos absolvidos pelo tribunal do júri, que é a instância competente para julgar esses crimes contra a vida. Daqui para frente, casos como esse, casos surjam, serão acompanhados de uma forma diferente pelo juiz singular e respondendo pelo tipo penal do desaparecimento forçado, que de fato é muito importante para se chegar à responsabilização dos agentes envolvidos. E qual é a pena? Tem a pena base, também aquelas que envolve tortura, envolve morte, aí varia, vai depender do crime. Exato. Hoje, o projeto que foi aprovado, com alguns substitutivos na Câmara, prevê uma pena de 10 a 20 anos, no caso de desaparecimento forçado simples, e tem um qualificado, que aí é de fato quando envolve a tortura, quando resultar em aborto, quando resultar em lesão corporal grave ou gravíssima, e aí essa pena vai de 12 a 24 anos, e também tem as majorantes, que é quando, por exemplo, esse resultado do crime termina em morte. Então, esse resultado do crime morte, ele vai de 20 a 30 anos, e, paralelo ainda, tem mais detalhes, como, por exemplo, se a gente for um funcionário público, se a vítima for criança e adolescente, como é o caso do Davi, aí tem também algumas majorantes para aumentar essa pena de quem pratica esses crimes. Agora, um detalhe importante a ser destacado, e aí eu quero que o senhor coloque suas impressões, uma vez confirmado que um agente público do Estado, que deveria prestar segurança, promove um fato como esse, a família da vítima pode pedir uma indenização ao Estado? Com certeza. Duas esferas muito importantes.
tanto a responsabilização civil, que é essa do Estado, e é uma responsabilidade objetiva, e para os nossos ouvintes compreender, é uma responsabilidade que independe de culpa. Por quê? Porque o Estado que deveria fornecer e ofertar aquela segurança não chegou e, além de não chegar, chegou de uma forma truculenta, violenta, retirando alguém dos seus entes familiares. Então, é uma possibilidade essa responsabilização civil e, paralelo a isso, a responsabilização criminal dos agentes envolvidos, que aí, de fato, com a tipificação do crime de desaparecimento forçado, vai ajudar ainda mais o sistema jurídico brasileiro em punir essas pessoas que cometem esses crimes. Ou seja, para deixar bem claro, esse crime ocorre quando agentes do Estado, né, privam com autorização do Estado, no caso. Isso, sempre com autorização do Estado. Não necessariamente, porque houve uma mudança também na Câmara dos Deputados que ampliou esse leque para, por exemplo, agentes paramilitares, que são popularmente conhecidos como as milícias, que não estão agindo em nome do Estado, mas que indiretamente têm essa influência, né, em razão da farda, em razão dos espaços que ocupam na segurança pública. Então, não só necessariamente o agente público, mas todos esses grupos paramilitares, grupos de pessoas que surjam eventualmente nessa seara para cometer esses desaparecimentos. Em Santa Catarina surgiu agora, né, o ICE brasileiro, que é um grupo lá de, abre aspas, voluntários do município, né, e do estado, que abordam pessoas em situação de rua, as ameaçam e sugerem que elas devem deixar o estado ou a capital em função de que podem ser vítimas de algo que venha a acontecer, né, sugerindo que elas podem perder a vida ou serem desaparecidas. Seria o caso, então? Perfeitamente. É um dos casos que é considerado pela legislação e que foi aprimorado justamente nessa discussão atual, envolvendo esses grupos que surgem, que podem eventualmente estar cometendo também esse desaparecimento forçado, ampliando o leque para além dos agentes públicos, né, que devem nos proteger enquanto agentes da segurança pública, mas que não cumprem esse papel no caso específico. Então, além desses casos, de fato, há esses grupos, há essas outras situações que, nessa nova roupagem do desaparecimento forçado, podem também ser responsabilizados. O que é que fez um projeto que nasceu com a discussão em 2013, poderia já estar, obviamente, em execução, né, com penas bem duras, se arrastar tanto na discussão em Brasília? É por conta da representação militar que ao longo dos anos também elegeu muitos parlamentares, ou tem outras circunstâncias? Sem sombra de dúvidas, esse crescimento da bancada da bala, né, como é costumeiro falar, certamente travou muito esse projeto. Esse projeto ficou tramitando da CCJ, né, na Comissão de Constituição e Justiça, por um longo tempo. O relator, inclusive, é o deputado Orlando Silva, que tem uma defesa muito grande nessa causa, um parlamentar paulista. E, a partir disso, houve várias dificuldades em ser posto em pauta esse projeto. Todavia, com a entrega desse relatório pelo relator da CCJ, houve na última segunda-feira a aprovação e o encaminhamento agora para o Senado. Por quê? Porque esse projeto surge lá atrás, no Senado Federal, em 2013, e aí vai para a Câmara e tem esse entrave, né, que como a gente costuma falar. E, além disso, vale destacar que essa defesa da tipificação do desaparecimento forçado é uma defesa histórica. Tem uma convenção de 1994, posteriormente a convenção de 2006, que o Brasil passou a ser signatário em 2016 dessas duas convenções, e nessas convenções sempre abordam a questão de tipificar o desaparecimento forçado nos países que fazem essa adesão. Olha, os casos são maiores do que a gente imagina, né? No Brasil, no interior, e geralmente tem testemunha, né? Às vezes chegou ali na casa da pessoa, leva a pessoa, a mãe ou os familiares presenciam aquilo ali e levou, desapareceu. Né? Isso tem acontecido demais. E muitos estão, como você falou aí, não foram punidos. Ou foram e já estão aí trabalhando, já estão aí em liberdade. É isso que revolta, né? O que mais revolta. Então, tipificar, vamos ver se realmente, com uma tipificação, essas penalidades, elas serão aplicadas, tá, a quem realmente leva a pessoa da rua, de casa, como o Marco citou aí,
no caso das pessoas que vivem, os moradores de rua, as pessoas que moram nas ruas, que desaparecem demais também pelo Brasil, né, advogado? Então é importante essa tipificação que agora vai para o Senado. Exato, volta para o Senado, mas creio que com essa nova roupagem, e vendo o Senado hoje como uma casa de equilíbrio do Congresso Nacional, será também aprovado e aí vai para o presidente Lula sancionar a legislação, e aí a gente tem um grande avanço nessa temática, que é fruto, como eu disse, de uma luta histórica, inclusive, de quem defende direitos humanos, quem defende a legalidade e o Estado democrático. Há um detalhe importante que tem a ver muito com o perfil também de quem desaparece, né? Se estivéssemos falando aqui de jovens com sobrenomes famosos, com parentes famosos, que atuem no judiciário, que são filhos de empresários, né, produtivos, né, as chamadas pessoas de bem, essa lei poderia ter avançado mais, mas com mais velocidade. Mas o perfil do alvo, né, desses agentes do Estado, quando agem com essa coragem para desaparecer com alguém, é preto, pobre e periférico, né? Então eles partem da ideia de que ali eles estão acima da lei, porque aquelas pessoas já estão excluídas de todas as outras leis que existem no nosso país. Então a gente está tentando equilibrar esse jogo para ver se evita que mais desaparecimentos misteriosos voltem a acontecer. Agora, essa notícia de que pessoas comprovadamente, ou pelo menos que até o momento do processo, tinham envolvimentos no desaparecimento, não foram condenadas e continuam atuando, isso é assustador, né? Você ser abordado aí numa madrugada, ser julgado, né? É terrível, né? Então, realmente, a experiência que eu tenho de juventude, você tem lá 5 jovens voltando para casa de uma festa. 2 são negros. Quando a polícia para, os 2 negros são os que apanham. São os que apanham. Na nossa frente, assim. Né? Na nossa frente, entendeu? E depois eu me torno jornalista, vou trabalhar, encontro alguns policiais que faziam aquelas abordagens no dia a dia. Trabalhando normal, como se fizesse parte daquela etapa. E mais, quando eles se organizaram em associação, os policiais pedindo apoio da imprensa para pedir aumento e reajuste. Veja como é a história, né? E eu olhando assim, lembrando, foi fulano que bateu no meu amigo lá na abordagem, sem ter nada, não tinha nada, era a questão da cor. A cor é que imprimia isso, lamentavelmente, tá? Esse assunto não se esgota aqui. O Arthur Lira, que é vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da OAB e advogado do SEDECA, Zumbi dos Palmares, membro também do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos aqui do Estado de Alagoas, vai estar acompanhando a evolução disso e de outras pautas correlatas. A gente voltará a conversar aqui ao longo do ano. Obrigado pela sua presença, um ano produtivo, Arthur, até a próxima. Obrigado, Marcos, obrigado, Liara, e a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui. Obrigada a você, Arthur. 7h02, vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco, até as 8h.